Filipenses, capítulo de número 2, versículos 19 em diante. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícia de vocês, porque não tenho ninguém como esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo breve irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda a alegria e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amém? Glória a Jesus. Queridos irmãos, quero vos falar sobre Epafrodito, o perfil de Epafrodito, um nome que só aparece na Bíblia 2 vezes, aqui em Filipenses, e não aparece mais em nenhum outro lugar. Aparece aqui em Filipenses capítulo 2 e o versículo de número 25, e vai aparecer o nome dele no capítulo 4 e no versículo 18. Apenas 2 vezes o nome dele é citado na Bíblia, e depois não vai fazer mais citação do nome de Epafrodito. Talvez esse nome para você seja um nome novo. Talvez você nunca ouviu alguém com um nome assim. Realmente, concordo com você, esse nome não é comum nos nossos tempos de hoje, na nossa cultura. Paulo traça perfil desse homem aqui, desse irmão aqui, desse crente aqui, desse ilustre servo de Deus. Ele traça aqui o perfil, e eu quero, queridos irmãos, trazer para os irmãos, compartilhar com os irmãos, que o perfil de Epafrodito é também o perfil de um cristão bom, de um cristão servidor, de um cristão autêntico, de um cristão leal ao seu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo escreveu essa carta à igreja em Filipos, quando ele estava preso em Roma pela primeira vez. Paulo escreveu 13 cartas. Entre essas cartas, nós vamos achar cartas às igrejas e também cartas pessoais. Nas cartas às igrejas, nós vamos ter Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, mas tem também cartas pessoais. Entre as cartas pessoais, algumas ditas também pastorais, nós vamos achar
carta a Filemon, nós vamos achar carta a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Tito. Então Paulo escreveu cartas às igrejas e escreveu também cartas às pessoas. Entre as cartas que Paulo escreveu às igrejas, considero eu que foi 13, porque não entendo que Paulo escreveu Hebreus, é um entendimento meu. Então, escrevendo ele 13 cartas, ele escreve uma à igreja em Filipos, uma carta aos irmãos filipenses. Meus queridos irmãos, essa carta é interessante, essa carta é maravilhosa, de fácil leitura, de fácil compreensão, e um bom leitor, ele vai logo perceber que aqui Paulo fala da alegria, é a palavra que mais repete, por 16 vezes, Paulo fala da alegria. Veja no capítulo 1 e o versículo 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. No versículo de número 18, ele diz também com isso me alegro, sim, e sempre me alegrarei, porque vocês estão servindo a Cristo Jesus. Lá no versículo de número 25, no final, ele diz também a mesma coisa, que vocês permaneçam em Cristo, para que progridam e tenham a alegria na fé. No capítulo 2 e versículo 2 ele diz, então completem a minha alegria. E ele vai falando, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, há muito, está recheado de versículos que falam sobre a alegria, que é esta palavra, queridos irmãos, que aparece aqui em Filipenses, é muito forte, a palavra alegria, gozo, regozijo, e sempre essa palavra alegria, gozo, regozijo, está atrelado à fé, está amarrado com a fé. Paulo, irmãos, foi o fundador da igreja em Filipos. Você deve lembrar, por ocasião da segunda viagem missionária, Paulo chega na Macedônia, e chegando na Macedônia, a primeira cidade que ele vai evangelizar, vai plantar igreja, vai ser em Filipos. Ele chega juntamente com a sua equipe, Paulo, Silas, Timóteo e o médico Lucas, o doutor Lucas, atravessaram uma região do mar, passaram para o outro lado da Macedônia e lá, chegando em Filipos, eles vão plantar igreja. Você deve ler posteriormente em casa, Atos, capítulo de número 16, que vai detalhar como que foi a chegada de Paulo em Filipos. E lá nós vamos ter algumas conversões. Lá você vai achar a conversão de Lídia, a vendedora de púrpura. A primeira pessoa que se converteu na Europa foi uma mulher por nome Lídia. Posteriormente, você vai encontrar no mesmo capítulo 16, onde Paulo e Silas estão na prisão e estão ali cantando louvores ao Senhor. Meu irmão, não me pergunte como, isso é coisa de crente. Apanharam, levaram chicoteadas, o corpo está todo dolorido, está sangrando, eles estão amarrados em uma cela fria, fética, escura, as prisões não eram como as prisões de hoje, e eles estão ali, não me pergunte como, isso é coisa de crente, porque o crente canta na dor, na luta, na aflição, ele canta ao Senhor um hino de louvor, e de repente vê Deus agir, vê Deus trabalhar, e Paulo e Silas estão cantando, de repente o cárcere tremeu, e as prisões se abriram, e o carcereiro responsável por todos aqueles prisioneiros ali, de repente ele sentiu-se ameaçado a sua função, porque na manhã do dia ele teria que prestar conta de todos os presos, e se tivesse fugido um, ele ia pagar com a sua própria vida, e o carcereiro pediu uma luz, meu irmão, quem está na treva pede luz, né? E ele pediu luz, saltando dentro da cadeia, ele disse,
pediu uma luz, diz a palavra do Senhor. E ele diz faz uma pergunta a Paulo: o que é que eu faço para me salvar? Aí Paulo entra, porque ele estava falando da salvação do seu corpo. Aí Paulo entra na salvação da sua alma. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ô glória! Lá nos versículos seguintes, aí você vai ver Paulo na casa do carcereiro, e aí é muito provável que a família do carcereiro tenha também se convertido. Essas são as primeiras conversões, os primeiros cristãos da igreja plantada em Filipos. Meus irmãos, então a igreja foi plantada, a igreja já foi inaugurada, a igreja ela já existe ali na cidade de Filipos, e os irmãos estão pregando, os irmãos estão evangelizando. De repente vem jovens, vem crianças, vem homens, vem mulheres, há um corpo de obreiros ali que estão conduzindo o rebanho do Senhor, que estão conduzindo a igreja do Senhor juntamente com Paulo. E a carta aos Filipenses nos mostra alguns líderes na igreja em Filipos. Nós vamos achar aqui na carta de Filipenses um líder por nome Epafrodito. Provavelmente Epafrodito tenha sido o pastor da igreja em Filipos. Outros nomes vai aparecer aqui, duas mulheres importantes, duas mulheres exercendo a função de liderança na igreja em Filipos, que é a irmã Evódia e a irmã Sintique. Essas irmãs exerciam um trabalho maravilhoso dentro da igreja de Filipos. E outra liderança, que era uma coluna também na igreja em Filipos, era Clemente. Esses aqui, Epafrodito, Evódia, Sintique e Clemente, eram colunas na igreja em Filipos. Meus irmãos, interessante é que a igreja está crescendo, que a igreja está prosperando, que o trabalho do Senhor em Filipos está sendo um trabalho próspero, abençoado. Jesus está salvando. Aí, meus queridos irmãos, venham comigo aqui, por favor. Preste atenção aqui para esse episódio aqui, porque enquanto a igreja está prosperando, a igreja está crescendo, os irmãos estão ativos, os ministérios trabalhando, as colunas da igreja, a liderança servindo a igreja do Senhor, acontece aqui o apóstolo Paulo, que plantou a igreja, que chegou pela primeira vez para anunciar a Jesus, onde tivemos as primeiras conversões, Lídia e o carcereiro, e essas primeiras conversões foram trazendo outros para a fé, outros para a salvação. Só que agora o apóstolo Paulo, ele está preso, ele está em uma prisão, ele está em Roma. E aí, meus queridos irmãos, eu começo agora a entrar na mensagem, entrar na palavra que o Senhor quer ministrar ao nosso coração nesta tarde, na tarde desse dia. É porque o apóstolo Paulo, preso em Roma, a igreja em Filipos toma conhecimento de que o seu apóstolo se encontra em uma prisão. Mas Paulo, queridos irmãos, era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele pôde dizer: eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Aleluia. Ninguém pode prender um adorador, ninguém pode prender e calar um profeta, ninguém pode amarrar os pés de um apóstolo, pode até amarrar os pés, mas ele tem mão para escrever. Aleluia. Pode até botar uma venda nos seus lábios, ele não pode até proibirem de falar, mas ele tem mão para escrever. E Paulo vai escrever cartas, e ele escreve algumas cartas da prisão. Entre as cartas da prisão, essa daqui é uma que ele escreve quando estava preso em Roma. Agora, venham comigo, por favor, porque a igreja de Filipos sabe da situação de Paulo, que Paulo está na prisão. E na prisão, Paulo está carecendo, está precisando de recursos, de uma ajuda. As prisões dos tempos bíblicos não eram como as de hoje. Hoje há todo recurso, né? Um amparo do Estado de alimento, de refeição, de vestes, acompanhamento médico. As prisões dos tempos bíblicos não era assim, era escuro, fétido,
havia fedor, animais, répteis, passavam por lá, e muitos morriam de fome, abandonados se a família não viesse para proteger, para cuidar, para zelar, levando uma roupa, levando uma comida, levando uma refeição. Então, certamente estaria fadado a uma morte. Mas então, quando a igreja sabe que Paulo está preso, então a igreja vai levantar uma oferta, a igreja levanta uma contribuição para levar a Paulo e cuidar de Paulo. Escute o que eu vou dizer, a intenção é aquele que vai levar as ofertas, as contribuições até Paulo em Roma, esse que vai fazer essa viagem de Filipos até Roma, ele vai ficar lá para auxiliar Paulo nesse período de sofrimento, nesse período de dor, nesse período difícil da prisão. Então, a igreja de Filipos cuida do apóstolo Paulo, e Paulo amava a igreja de Filipos. Das igrejas da Macedônia, a igreja de Filipos era chamada de a queridinha do apóstolo Paulo. Paulo tinha um olhar diferenciado para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos amava o apóstolo Paulo, cuidava do apóstolo Paulo, e aí, enfim, eles juntam uma oferta, juntam uma contribuição, e aí eles vão perguntar, agora, quem é que vai fazer esta viagem de Filipos até Roma para levar essa oferta, essa contribuição, e ao mesmo tempo ficar com ele, ficar com Paulo, cuidando dele, se for preciso, de curar uma saúde, tratar de um ferimento, mas que fique com o apóstolo Paulo, para ele não ficar sozinho lá naquela prisão. Quem é que vai? E de repente a igreja aponta o dedo e diz assim, não há ninguém mais oportuno, não há ninguém melhor para nos representar nessa viagem e levar os donativos do que o nosso pastor. Epafrodito era o pastor da igreja de Filipos. De primeiro lance, o pastor Epafrodito não concordou, mas tem a obra, tem os trabalhos para conduzir, tem a igreja do Senhor, e o ministério local entendeu, diz, não, pastor Epafrodito, vá, e aqui a gente dá seguimento ao trabalho do Senhor. Aqui tem os ministérios, aqui tem os departamentos, os jovens cantam, as irmãs oram, os obreiros pregam, aqui tem professores de ensino da escola bíblica dominical, aqui tem irmãos para evangelizar, para fazer a obra do Senhor, aqui a gente toca o barco, deixe com a gente, mas pastor Epafrodito, você é a pessoa ideal, vá, leve os donativos. Então, foi isso que aconteceu. Epafrodito, pastor da igreja de Filipos, pega a oferta, pega a contribuição, os donativos que a igreja reuniu ali, com muito amor, com muito carinho, e coloca na mala, arruma as coisas, e Epafrodito faz essa viagem. E esta viagem, queridos irmãos, durou um tempo, até que chegou uma situação que Epafrodito adoeceu. Nessa doença, queridos irmãos, o texto vai nos dizer que foi uma doença mortal, uma doença de morte, e se poderia piorar, piorou, porque Epafrodito, além de sofrer uma doença de morte, uma doença mortal, Epafrodito agora ficou muito angustiado, bate uma angústia, uma tristeza profunda. A doença não foi apenas no corpo, houve também uma doença na alma, houve uma tristeza profunda. Parece contraditório, porque enquanto a epístola aos Filipenses fala sobre alegria, há vários textos sobre gozo, sobre a alegria, sobre regozijo, mas agora você vê que Epafrodito, além de adoecer no corpo, uma doença mortal, do qual a Bíblia não diz que doença foi essa, mas certamente uma doença
que ele não ia escapar, ele ia morrer certamente, mas bate também uma tristeza, uma angústia. E essa angústia, essa tristeza, não é que Epafrodito tem medo de morrer. Essa tristeza, essa angústia que Epafrodito tem, é porque os irmãos de Filipenses ficaram sabendo que o seu pastor adoeceu, talvez no percurso dessa viagem. E o apóstolo Paulo está aqui sem receber notícia nem de Epafrodito, e está aqui a igreja de Filipos, que também não sabe do que aconteceu nesse percurso. O que houve? Epafrodito chegou? Não chegou. O que houve? Ele chegou, mas não nos está dando informação. Enquanto isso, a igreja de Filipos está orando: Senhor, liberta Paulo dessa prisão. Senhor, a obra missionária se faz necessária, a proclamação do teu evangelho. Senhor, não temos notícia do nosso pastor Epafrodito. Venha comigo, passei um pouquinho na história para entender o que o Senhor vai nos falar nesse culto maravilhoso, meus queridos irmãos, porque agora ele está muito debilitado, doente, e é muito provável que essa doença se deu no percurso de ida, antes de chegar até Paulo. Meus irmãos, quando recupera um pouco, corpo debilitado, sofrido, marcado pela doença, ele consegue com muito esforço chegar até o apóstolo Paulo, entrega os donativos, entrega a oferta. E aí, meus queridos irmãos, Paulo se alegra com notícias da igreja em Filipos. Paulo se alegra, ele se alegra tanto que as primeiras palavras que ele, na carta que ele escreve à igreja em Filipos, Timóteo, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A igreja já estava bem organizada, a igreja já estava bem estruturada no seu corpo diaconal, com o seu corpo presbiterial, com o santo ministério local. E Paulo lembra desses obreiros, Paulo lembra deles e faz uma oração: que a graça e a paz de Deus, de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Aleluia, dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vocês em minhas orações. Minha irmã, eu não sei você, mas eu acho isso aqui lindo. Aquele elo de ligação de amor da igreja com seu apóstolo, do apóstolo para com sua igreja, a ponto de ele lembrar com alegria, todas as vezes que Paulo ia orar, ele lembrava da igreja de Filipos e lembrava com alegria. A palavra Epafrodito significa amável, encantador. Chegou em Roma, entregou os donativos, contou a Paulo como é que estava a igreja. E agora, Paulo é para mandar Epafrodito de volta. Mas, meu irmão, deixa eu lhe contar um mistério aqui, que Epafrodito, ele não apenas levou a oferta, Epafrodito é a própria oferta. Não, dá um glória a Deus gostoso para Jesus, meu irmão. Ou então tu não entendeu? Ele não apenas leva a oferta, ele é a oferta. Ele fica com Paulo, enquanto está escrevendo essa carta. E o outro vai levar essa carta. E Epafrodito recebe uma das mais lindas menções honrosas que temos no Novo Testamento. Quando Paulo diz no versículo 25 do texto que nós lemos: no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito. Aí Paulo diz: eu acho que é necessário enviar, porque ele tinha muita saudade de todos vocês, e estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu, e de fato ele adoeceu, e quase morreu. Meu irmão, adoeceu fazendo a obra, quase que morreu fazendo a obra, mas não desistiu.
cumpriu a sua missão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O texto do capítulo 2 de Filipenses, ele é riquíssimo, porque ele nos mostra, irmãos, homens de virtude, homens de valores. Como, por exemplo, ele começa citando aqui o exemplo de Cristo, que cumpriu a missão do serviço, de servir, que não se apegou ao direito que tinha de ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Esse esvaziamento não é completo, não é total, porque ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus, mas ele não usou das prerrogativas divinas para tirar benefício disso, para se beneficiar. Ele humilhou Cristo. Aí Paulo traz um exemplo, primeiro exemplo, o exemplo de Cristo, que se humilhou, obediente até a morte de cruz, pelo fato de que Cristo se humilhou, pelo fato de que Cristo obedeceu a sua missão e cumpriu em obediência até a morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente. E deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo traz o segundo exemplo, o exemplo do próprio apóstolo, que soube servir, que serviu a igreja. Aí ele mostra que ele era verdadeiro hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, que ele mostra que ele foi chamado para o apostolado, não por homem algum, mas por Jesus Cristo, chamado, eleito por Deus. Aí Paulo mostra o seu exemplo, que foi um homem de valor, que se entregou no serviço e na causa do mestre. O terceiro exemplo vai ser Timóteo, o versículo 4 do capítulo 2, que diz assim: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Essa aqui é a tese do capítulo de número 2. Vou repetir o versículo: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aí, essa aqui é a tese. Aí Paulo vai mostrar que Cristo não teve apenas os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Veja que ele se interessou por mim e por você. Ele se interessou pelos pecadores. Aí Paulo diz à igreja de Filipos: tenham entre vocês o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como foi que Cristo Jesus pensou? Que ele não olhou apenas para os seus interesses, mas para os interesses dos outros. Traz o exemplo de Cristo, traz o exemplo dele, do próprio apóstolo. Agora traz o exemplo de Timóteo, versículo 19 até o 24. E agora, Paulo vai trazer o exemplo de Epafrodito. E eu não vou me deter nos detalhes do apóstolo Timóteo, você vai depois ler isso daí em casa, mas ele fala agora de Epafrodito, e ele diz assim: no entanto, eu julguei necessário enviar Epafrodito. Primeiro, meu irmão. Segundo, meu cooperador. Terceiro, meu companheiro nas lutas. Isso aqui era o que Epafrodito era em relação ao apóstolo. Os irmãos me entendem, amém? Isso é o que Epafrodito era em relação ao apóstolo Paulo. O que ele era? Paulo dizia: esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu cooperador, esse aqui é meu companheiro nas lutas. Agora, o que Epafrodito era em relação à igreja? Em relação à igreja de Filipos, Epafrodito era, está aqui o texto: mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Mensageiro e auxiliar, era o que Epafrodito era, um provedor dos servos de Deus, um mensageiro dos servos de Deus, um auxiliar
dos servos de Deus, o que Epafrodito era em relação à igreja de Filipos. Agora, eu queria pensar com você o que Epafrodito era em relação ao apóstolo Paulo. Veja que o apóstolo Paulo diz aí, Epafrodito, meu irmão. Repita comigo, 1, 2, 3, meu irmão. Meu irmão. É que Epafrodito diz Paulo. Irmãos, é interessante, irmãos, é que há uma sequência até chegar no nome irmão. Você pode até achar bonitinho o nome amigo. Eu sou conhecido, sou amigo, sou colega. Mas a palavra irmão na Bíblia é uma promoção da glória a Deus, crente da Assembleia de Deus. Servo é uma coisa, amigo é outra coisa, conhecido é outra coisa, colega é outra coisa. Agora, irmão é promoção. Aleluia! Ô glória! Veja, meu querido irmão, o que diz João no capítulo de número 15 e o versículo de número 14. João, capítulo 15 e o versículo de número 14, diz-nos assim a palavra do Senhor: vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo. Então, primeiro é servo, para depois ser chamado de amigo. Então veja aí uma sequência. Aí Jesus diz: já não chamo vocês de servo, vocês não são mais servos. Aí ele diz assim: já não chamo vocês de servos, por quê? Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Então, eu vou botar você em um degrau acima. Você vai subir mais um degrau. Porque o servo não sabe o que o senhor faz. Mas não chamo mais vocês de servo. Eu chamo vocês de amigos. Está entendendo? Ser amigo. Aleluia. Mas vamos para uma promoção. Porque agora você vai deixar de ser servo, vai deixar de ser amigo. E agora eu vou promover você. Vou botar um brevê assim no seu peito e tu vai dar um glória a Deus bem gostoso. Mateus capítulo 28, versículo de número 10. Mateus capítulo 28, versículo de número 10. Se tu não der um glória a Deus agora, meu irmão, aí vai ficar difícil, viu? Dar um glória a Deus até o final desse culto. Porque olha aqui que o Senhor vai fazer contigo, ó. Mateus capítulo 28. E versículo de número 10. Mateus 28 e 10. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos. Ô glória! Percebeu aí a promoção? Percebeu aí o nível que você agora está em Jesus Cristo? Não é servo, o servo não sabe o que faz o Senhor, mas eu não chamo vocês de servo, chamo de amigo. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou, ele disse para os discípulos: tenham medo não, vão dizer disse para as mulheres: não tenha medo não, vão dizer aos meus servos, vão dizer aos meus colegas, vão dizer aos meus companheiros, vão dizer aos meus conhecidos, não vão dizer aos meus irmãos: é sangue do meu sangue, é carne da minha carne, tem o mesmo DNA, é parecido comigo, meu irmão, porque temos o mesmo Pai. Levante a mão para cima e dá um glória a Deus. Você é meu irmão, você é minha irmã. Olha a quantidade de irmãos, de irmã, de tia, de sobrinho que eu ganhei. Bocado de irmão, tudo é meu irmão, é minha irmã, glória a Deus. Como é bom estar aqui sentado ao lado do meu irmão, mesmo que seja 1,5 metro de distância, mas estamos aqui vendo meu irmão no rosto, no olho. Tem hora que não dá para apertar uma mão e a gente faz assim um murro santo, um murro amigo, né? Toca assim um no outro e quando toca um no outro sente logo uma coisa diferente. É porque é meu irmão. Não fale dele não, é meu irmão, vou defender, pronto. O irmão verdadeiro se sacrifica pelo outro, diga amém. Ele se sacrifica pelo outro, sim ou não?
Veja o sacrifício que Cristo fez. Veja o sacrifício que o apóstolo Paulo fez em prol de outrem. Veja o sacrifício de Timóteo em prol de outrem. Agora veja o sacrifício de Epafrodito, que adoeceu, quase que morreu, mas quando ele se recupera, cambaleando, chega, sofre em benefício do outro. É isso que Paulo está ensinando à igreja de Filipos. Não tenha os seus próprios interesses, mas também os do outro, porque se nós somos irmãos, nós estamos também preocupados com a preocupação dos meus irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo sofreu com o perigo dos falsos irmãos, né? Dimas se desviou. Himeneu e Fileto eram hereges. Alexandre era irmão e causou muito males para o apóstolo Paulo. Mas Paulo pega Epafrodito e diz: isso aqui é meu irmão. Aleluia. Deus vai levantar Epafrodito para botar a mão assim e dizer: você é meu irmão. E ninguém vai quebrar essa unidade, nem Satanás, nem inferno, nem demônio algum vai quebrar essa unidade que há entre você e o seu irmão. Aleluia. Voltando para o texto, Epafrodito é meu irmão, texto de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Paulo vai dizer: meu cooperador. Além de irmão, cooperador. Sabe o que é um cooperador? Um ajudador. Aquele que trabalha ao lado do seu líder. Aquele que trabalha ao lado do seu líder. Mesmo que seja no anonimato, ele não quer aparecer. Porque tem crente, irmão, que só faz se estiver na frente. Se ele não estiver na frente, ele não faz. Tem aqueles que quando estão na frente, não estão na frente, eles recuam. Não sou eu. Então deixa aí do jeito, vou ver como é que fica. Tem aqueles que, não, que além de não cooperar, trabalham contra. Não é Epafrodito, Paulo diz, é meu cooperador, ajudador, aquele que trabalha ao lado, que coopera, opera com, trabalha com, está ao lado de. Meus irmãos, aqui fala de trabalho, fala de serviço, aqui fala, meu irmão, de suar a camisa, de arregaçar as mangas, e dizer: apóstolo Paulo, tem o que para fazer? Eu ainda estou me recuperando de uma doença, eu não morri, Deus foi misericordioso comigo, então enquanto dia eu ainda viver na face da terra, bota aí trabalho para eu fazer. O que é que está atarefado aí para apóstolo Paulo? Tem o que aí, apóstolo Paulo? Manda para mim. Tem evangelização, me dá folheto. Tem crente para orar, me manda aí para eu orar que eu vou. Epafrodito era cooperador. Como nós precisamos de cooperadores. Como nós precisamos de cooperadores que possam obrear lado a lado para o bom andamento e o trabalho do Senhor e o crescimento do reino de Deus na face da terra. Homens e mulheres que possam fazer mesmo que não tenha títulos. Homens e mulheres que possam cooperar, mesmo que não esteja na liderança, que não apareçam, que não possam ser vistos, que estão no anonimato, mas aguarde a tua vez vai chegar, aguarde a oportunidade virá, trabalhe para o Senhor, seja fiel no pouco e no muito Deus vai te colocar. Peça a unção de Deus, peça a direção do Espírito Santo de Deus, peça a capacitação do Espírito Santo de Deus. O Senhor Deus vai te orientar, Deus vai te falar, seja em sonho, seja em profecia, mas Ele fala, Ele age, Ele é o mesmo Deus e não mudou. Coopere,
Coopere com o seu líder do Ministério de Família. Coopere com o seu líder do Ministério Feminino. Coopere com o seu líder do Ministério de Jovens. Coopere com o seu líder de música, o líder de mídia. Coopere com os obreiros. Coopere com esses santos homens aqui. E um cooperando com o outro, ombreado, lado a lado. Nós vamos servindo ao Senhor. Cadê os amigos de Jesus? Levante a mão assim para cima. Segura lá em cima, segura. Levanta para o cotovelo passar da mão, viu? Levanta. É bom que a gente faz um exercício, né? Às vezes o nervo é tudo duro, né? Aí a gente já faz um exercício. Levanta a mão assim. Segura lá em cima, assim no alto. Segura lá em cima no alto, que vou o mais alto que você puder. Aleluia. Oh, eu oro agora no nome de Jesus. Coloca nessas mãos aí, Senhor, uma nova unção. Azeite novo, Senhor. Coloca nessas mãos uma nova unção de poder e virtude do alto. Para que possa ombrear lado a lado com os nossos irmãos, servindo a Ti em espírito e em verdade. Coloca unção, coloca azeite, coloca poder, derrama graça e virtude do alto na vida dos Teus filhos, no nome de Jesus. Meu irmão, é você. Meu irmão não é um trevoso, não. Meu irmão não é um papudinho, um pinguço, não. Meu irmão não é um camarada fedorento a cigarro, não. Meu irmão não é aquele, não. Meu irmão é você que foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. É você que é meu irmão. O inimigo vai tentar quebrar essa unidade da irmandade, mas ele tenta, ele não consegue. Derrotado é ele. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Você vai continuar sendo meu irmão e cooperador. Tu aguenta mais um pouquinho aí? Aguenta mais um tiquinho? Sim? Sim ou não? O amém foi fraco. Eu não senti, não. Se você quer parar, a gente para agora. E aí a gente canta o hino e vai embora. Mas se tu quiser, a gente continua mais um pouquinho, porque ainda tem mais um tiquinho aqui. Vamos adiante, amém? Amém? Pois vamos lá, ó. Paulo diz assim: meu irmão, diga comigo, meu irmão, meu cooperador, diga comigo, cooperador. Você é meu irmão e você é meu cooperador. Você é meu irmão e você é meu cooperador. Ô glória! Você é meu irmão, 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 é meu cooperador, é minha irmã, é minha irmã, é minha irmã, é meu cooperador. Até uma criança é irmão e é cooperador. Ô glória! Levante a mão, porque você é meu irmão, você é minha irmã e vocês são cooperadores na obra santa do Senhor. Aleluia. Terceira característica de Epafrodito, Paulo diz: é meu irmão, é meu cooperador, mas é também meu companheiro de lutas. Meu Deus. Ai, meu Deus. O negócio é ser companheiro quando tem rodada de pizza. O negócio é ser companheiro quando tem dinheiro no bolso e o tanque do carro está cheio de gasolina. Negócio ser companheiro, ser amigo quando tudo está bem. Outra coisa é ser companheiro nos combates, nas lutas. Oh glória! Irmão é aquele que é irmão, seja na abundância ou seja na dor, seja na saúde ou na doença. Irmão é aquele que é irmão quando tudo está dando certo ou quando tudo está dando errado. Esse é irmão quando é companheiro na luta. Lutas, combates. O termo aqui, meu irmão, é batalhas, milícias. Na cabeça de Paulo está com a imagem aqui de um soldado que está no campo da batalha, que está na trincheira, que está sendo alvejado.
pelo inimigo. E Paulo diz: Epafrodito, você é um companheiro nas lutas, na batalha. Precisamos entender que há uma grande oposição para que sejamos companheiros nas lutas. Vou repetir. Precisamos entender que no nível espiritual, de batalha espiritual, há uma grande oposição para que eu e você sejamos companheiros nas lutas. Sentimos de perto nessa pandemia. Cadê os companheiros na luta? Quantas das vezes nessa pandemia eu cheguei aqui domingo de manhã, abri a igreja, comuniquei nos grupos de WhatsApp, de Instagram, seja onde for. Eu disse: meus irmãos, eu estou aqui, apareça alguém, pelo amor de Deus. E aí quando apareceu, não sei se foi o pastor Roque ou foi o diácono Jackson, e a gente aqui chorava. Às vezes, irmão, na luta nos falta companheiros. Alguns se foram. Fazer o quê? Porque na luta, meu irmão, para ser companheiro na luta, não é fácil não. Não é fácil. Ser companheiro nas batalhas, nas milícias, mas Deus levanta. Aleluia. Deus levanta, não tema as lutas, não tema as tempestades, não tema as adversidades. Quando você pensa que vai estar só, Deus levanta um Epafrodito para ser seu amigo, companheiro fiel e leal nas lutas, nas dificuldades da vida e nos combates, nas guerras, nas milícias. E essas guerras, esses combates, não é contra o meu irmão, são contra as hostes infernais da maldade, contra demônios, contra principados. E Paulo em Efésios no capítulo 6, ele nos dá as armaduras para que possamos resistir quando o dia mau chegar. E depois de ter feito tudo, estar firme. Você não vai cair, você vai continuar firme. Por último, Paulo diz: meu irmão, meu companheiro, meu cooperador e companheiro nas lutas. Mas também, para a igreja de Filipos, Epafrodito era um auxiliar, um provedor dos servos de Deus nas necessidades. Glória a Jesus. Está aqui, apóstolo Paulo, a nossa oferta, a nossa doação. Mas, apóstolo Paulo, eu vou ficar aqui. Eu não trouxe apenas a oferta, eu sou a oferta. Eu vim aqui para te servir. Eu vim aqui para cuidar de você. Aí Paulo diz: eu julgo ser necessário você voltar para lá, porque os irmãos de lá estão sem notícias suas. E Paulo também, meu irmão, ia ficar muito triste, para que não estivesse tristeza sobre tristeza. Portanto, mais me apresso em mandá-lo para que a igreja de Filipe, vendo Epafrodito novamente, vocês possam ficar alegres. E eu, o apóstolo Paulo, tenha menos tristeza, que eu fique alegre também, porque a alegria de vocês é a minha alegria. Aí Paulo diz: recebam, pois, Epafrodito no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como eles. Por causa da obra de Cristo, ele quase morreu arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar, mas vocês me deram pessoalmente, porque vocês foram cheios de generosidade da parte de Deus. Vocês nem podiam, mas um coração tão grande vocês me deram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantos homens e mulheres hoje, meus irmãos, por causa da obra de Cristo Jesus, quase que morre. Mas Deus não deixa morrer, porque Deus se compadece. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Receba essa palavra aí no seu coração. Continue fazendo a obra do Senhor. Seja Epafrodito e não um Dimas. Seja Epafrodito e não Himeneu e Alexandre. Seja Epafrodito, cooperador, amigo, leal, irmão,
companheiro nas lutas e também verdadeiro provedor dos servos de Deus.